Começo o meu pronunciamento com uma conclamação ao fisco brasileiro. Falemos menos de nós e mais da sociedade. Trabalhemos não só para atender aos nossos próprios reclamos e aspirações, mas também e principalmente para servir ao público. Feita essa conclamação inicial, quero lhes falar um pouco sobre as diferenças que nos assemelham e as semelhanças que nos diferenciam. O fato de pertencermos à mesma categoria e compartilharmos inquietações e aspirações comuns não muda outro fato, o de que somos diferentes. As nossas diferenças são multifacetadas e emergem desde a perspectiva puramente humana, a perspectiva histórica, cultural ou política, porque cada indivíduo e cada grupo de indivíduos são também únicos em relação aos demais. Somos diferentes de diferentes formas. Somos diferentes, por exemplo, em termos interregionais, porque o Sul guarda diferenças com o Norte. O mesmo se pode dizer do Sudeste em relação ao Centro-Oeste, do Norte em relação ao Nordeste. Somos diferentes no âmbito intrarregional e local. E reduzindo ainda mais a lente, até no microespaço da diretoria de cada sindicato, há diferenças de toda ordem: ideológica, religiosa, cultural. Construir e manter a unidade política de uma entidade como a FENAFISCO, tão abrangente e diversa, é um misto de vontade e alquimia. Juntos, fizemos da FENAFISCO a maior entidade sindical do fisco de todo o país. Não somos a entidade de âmbito nacional com o maior orçamento ou com o maior patrimônio. Estamos bem longe disso. Mas, das 3 esferas do fisco, somos a maior, sem dúvida, em representatividade, porque estamos em todos os 26 estados e no Distrito Federal, e porque representamos, por intermédio dos sindicatos, em torno de 35 mil servidores, ativos e aposentados. Vontade e alquimia fizeram a FENAFISCO tão grande e nos trouxeram até aqui. Vontade que esteve presente desde o primeiro ato fundante, porque fruto de uma decisão coletiva e pioneira. Alquimia que nos fez inventar soluções e saídas para os nossos impasses, crises e dilemas, que não foram poucos ao longo desses 40 anos. Vontade que nos encorajou a seguirmos juntos, apesar dos pesares. Sim, porque sempre se paga um preço para conviver na diferença. Um preço caro às vezes, mas que vale a pena ser pago, porque a recompensa da construção coletiva é extraordinariamente superior. Somos diferentes, sim, mas somos semelhantes acima de tudo. Somos diferentes e, ao mesmo tempo, somos semelhantes. E não há nisso qualquer contradição. A propósito, fugir do conflito
e do convívio com as diferenças é empreendimento vão, inútil, equivocado. Quem escapa do conflito e do convívio com as diferenças nada mais faz do que escapar de si mesmo e das responsabilidades com o planeta e com a comunidade a que pertence. A rota de fuga do conflito e da diferença, ao contrário de conduzir a um abrigo seguro, conduz para as profundezas da omissão e da impotência diante da vida. Vida, aliás, que tem tanto mais sentido quanto mais é dedicada a melhorar a vida do maior número possível de pessoas. Abro um parêntese. Quando me refiro a uma vida melhor para o maior número possível de pessoas, refiro-me às pessoas da nossa categoria, mas também às pessoas em geral, porque assim penso, as entidades sindicais de servidores públicos guardam uma distinção sutil em relação às entidades sindicais do setor privado. Explico. É que os sindicatos de servidores públicos têm responsabilidades que não se restringem à busca pela satisfação das demandas dos seus pares ou à mera representação das chamadas bases. Para exercer o sindicalismo no setor público, é imperioso colocar-se a serviço do interesse público. Num país de tão gritantes assimetrias e de desigualdades em níveis extremos, atuar no sindicalismo público requer discernimento, sensibilidade e coragem para, em caso de conflito ou incompatibilidade entre o bem-estar geral da sociedade e o bem-estar particular da categoria, optar pelo primeiro, ainda que isto acarrete antipatia e incompreensão das bases. Convém advertir que, embora eleito pela base, o sindicalista público é remunerado pela sociedade e não pode se afastar de suas responsabilidades com a sociedade. O sindicalismo público que advogo é crítico austero do corporativismo como método de ação. Ao longo dos meus 35 anos de serviço público, posso lhes assegurar, com plena certeza, quanto mais corporativistas forem as instituições públicas, as entidades de classe do setor público e os agentes públicos, mais rebaixada e instável a democracia, mais acentuada a desigualdade, mais desassistida a sociedade. Vejo o corporativismo, aliás, como uma espécie de privatização das instituições públicas por grupos de interesse ou de poder, sob o falso e ilegítimo pretexto de defesa de direitos e prerrogativas. O que eu aqui denomino de privatização, a ciência política trata como aparelhamento. Mas atenção, criticar o corporativismo não é negar as pautas corporativas, mas, vejam, submetê-las ao crivo da legitimidade, da legalidade e do interesse público. Sindicalista do setor público que não sabe equilibrar, adequar
e subordinar o interesse corporativo ao interesse público, deve seguir outro rumo, abster-se desse serviço. A aprovação em concurso público e o exercício de uma função pública em si não fazem do agente público um merecedor da estima e do respeito da sociedade. É preciso que o agente público compreenda que não é dono da função pública, mas um portador temporário e precário e, portanto, sujeito ao escrutínio público. Quando defendemos a autonomia da administração tributária, por exemplo, não o fazemos porque isso é bom para os servidores dessa instituição, mas porque a autonomia faz bem ao conjunto da sociedade, que depende da integridade e impessoalidade da administração tributária na aplicação da legislação. A autonomia, advirto, só é defensável se prestar ao propósito único de submeter a administração tributária ao império exclusivo da lei e não ao sabor de interesses corporativistas dos governantes de plantão ou do poder econômico. Noutras palavras, para fazer bem ao interesse público, é preciso assegurar e vigiar para que a autonomia não sirva de escudo para proteger ou acobertar os agentes públicos que agem à margem da lei. Senti-me no dever de fazer essa advertência, porque, infelizmente, a autonomia, não raro, tem sido pervertida no país por agentes públicos que atuam em instituições fundamentais ao Estado democrático de direitos. E essa perversão tem causado um mal enorme à sociedade e à própria causa da autonomia. Fecho esse parêntese com uma última advertência. Se não formos capazes de reinventar e de reposicionar o sindicalismo do setor público, o nosso papel de sindicalista estará fadado à inutilidade e, portanto, ao descarte, porque afinal é o que tende a acontecer com tudo o que perde importância ou até mesmo perde serventia. À guisa de conclusão, falemos agora sobre o tempo, brevemente, para não lhes tomar mais tempo. A vida é curta, mas pode ser longa demais, enfadonha, inútil. O que dizer então de um mandato sindical de 3 anos? Curtíssimo, não é mesmo? Depende. Um mandato sindical de 3 anos pode ser insuportavelmente longo e medíocre, se formos pequenos e imediatistas em nossos propósitos, se nos deixarmos dominar pela vaidade, se nos dedicarmos à satisfação de projetos pessoais e ambições materiais ilegítimas e supérfluas, se aguçarmos os nossos sentidos para as futricas e disputas estéreis, se tratarmos as entidades que dirigimos como propriedade pessoal ou da nossa panelinha, e se, por fim, nos julgarmos insubstituíveis. Penso
que o sentido da existência da FENAFISCO é a defesa e a promoção da dignidade dos servidores públicos fiscais tributários, de um fisco de Estado ético e cidadão, da justiça fiscal, por meio de um sistema tributário progressivo e solidário que garanta os recursos necessários para financiar as políticas públicas e do Estado Social de Direitos e da Constituição Federal de 1988. Dito isto, encerro, renovando aquela conclamação inicial. Falemos menos de nós e para nós, e falemos mais, bem mais, da sociedade e para a sociedade. Trabalhemos de verdade para tornar melhor a vida do maior número possível de pessoas. É por isso que existe a FENAFISCO. E é por isso que estamos aqui. Falo em nome dessa extraordinária diretoria que está concluindo o seu mandato e da diretoria eleita neste congresso, que tenho certeza seguirá nessa mesma direção pelos próximos 3 anos. Parabéns à FENAFISCO, grato e boa noite.